Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Hoje é um culto muito especial, culto de ceia. Muitos dos nossos tiraram esse dia realmente para viajar, para ir até a casa da sua mamãe, para ter um tempo em família também. E isso é muito especial. Isso é muito importante. Nós sabemos que há uma importância de nós sempre reconhecermos, os nossos pais e honrá-los, porque a Bíblia diz que isso é bom e de que isso traz para as nossas vidas também longevidade, para que se multiplique os teus dias sobre a face da terra. Então ele é muito especial que você assim o faça. E se você ainda mantém algumas reservas em seu coração em relação à sua família, quem sabe hoje seja o dia de você quebrar tudo isso e que você possa viver não apenas o Evangelho, mas viver um amor também da sua casa, da sua família. Queridos, que eu desejo que a bênção do Senhor possa inundar cada coração nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com cada pessoa que dedicou esse momento a estar aqui na presença de Deus. Temos hoje os pastores aqui de Guaramirim, da Refam, que estão conosco, o pastor Eve, pastor Inês. Uma bênção tê-los conosco aqui. Nós temos um povo daqui que está fazendo missão lá, Então, estão indo lá. E nessa noite nós vamos estar lá também. Está estendido o convite aí para quem quiser estar conosco lá no Ministério Refam, está trazendo uma palavra. Vai ser um dia muito especial, vai ser uma noite muito especial lá também. E vai ser o dia, Porque nós já começamos amanhã aqui na presença de Deus e vamos terminar também na presença de Deus, como assim deve ser. Quero trazer para você uma palavra neste culto de Santa Ceia, que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e verso de número 28. Se você quiser acompanhar comigo essa leitura, Romanos 8, 28. Texto bíblico para nós nesse dia de ceia do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pode ser que a tradução esteja diferente da sua Bíblia, e se você tem aí no seu aplicativo, você consegue buscar essa versão NVT, mas pode ser na versão que você tem, porque todas elas vão fechar dentro de um mesmo entendimento. Mas eu gosto bastante dessa versão, eu tenho uma outra aqui também para ler com você.
ele diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Uma outra versão diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz, Deus age para o bem daqueles que o amam e são chamados. E é interessante porque nós pregamos esses versos e às vezes até recitamos ele, muito mais para acalmar o coração das pessoas que estão vivendo um momento difícil. Tanto que quando nós lemos isso, algumas pessoas têm assim um pouco de aversão a esse versículo. Porque quando você estava passando por um momento difícil e um crente chegou perto de você e não sabia o que dizer, ele disse: todas as coisas cooperam, meu irmão. E você tem vontade de voar no pescoço dele. Ai, todas as coisas cooperam. Como é que tem um entendimento disso? Porque você acabou de bater o seu carro, ou bateram no seu carro, e daí alguém na tentativa de te consolar diz: todas as coisas cooperam, né? Ai, que difícil lidar com um versículo desse. Eu não quero tratar muito a respeito disso, mas poderia tratar sobre isso. Mas gostaria de entrar com você nessa parte final, porque as coisas realmente cooperam para o bem, por mais que às vezes pareça que é para o mal, daqueles que amam a Deus. Significa dizer que se você ama a Deus, coisas vão te acontecer, mas o âmago de tudo isso é aqueles que foram chamados para o seu propósito. Ah, meu irmão, aqui o negócio começa a ficar estreito. Você foi chamado. Há um chamado. E o propósito é quem? Pelo teu propósito? Não, o propósito é dele. Deus tem um propósito. Existe algo maior de Deus para a sua vida. Mas nós temos a ilusão de que este mundo existe por causa de nós, e não nós por conta do mundo. Quando as coisas não dão tão certo e a gente fica tão frustrado e quer abandonar tudo, é porque a gente acha que o mundo tem que girar realmente ao nosso redor. Temos uma visão errada, porque para nós às vezes tudo tem que dar muito certo para nós, e não entendemos de que nós estamos dentro de uma grande engrenagem, e de que existe um propósito de Deus, da qual nós somos engrenagens nisso, e de que nós estamos juntos nisso. E então nós nos decepcionamos facilmente, acreditando que a nossa vida deveria ser como a vida de algumas pessoas que aos nossos olhos são bem-sucedidas. Nós olhamos de uma visão muito externa e rasa e pensamos: cara, eu queria ser assim, ó, essa vida, porque essa pessoa, aí começamos a elencar coisas de que a pessoa é, de que a pessoa tem, e pensamos: nós desconhecemos a verdade, nós desconhecemos aquilo que realmente a pessoa muitas vezes está vivendo. Eu me lembro agora, assim, muito vagamente, de um vídeo que fizeram a respeito disso, de que uma criança, acho que parou com o seu pai e entregou algo para uma criança de rua, e depois descobriram aonde ele morava, mas nesse intermédio aquela criança de rua tinha um pensamento e até uma fala dizendo assim: como eu queria ter a vida daquele menino. O pai dele tem um carrão, eles vão em restaurantes, eles têm de tudo. Nossa, se ele me entregou isso, que era um presente, imagina tudo que ele tem, eu queria ter essa vida. E depois de algum tempo aquele pai chega e traz muitas roupas e muitos brinquedos para aquele menino, e ele também ainda deseja aquela vida, e ele pergunta aonde ele está.
E o pai diz: o meu filho tinha câncer terminal e ele faleceu. Você é muito rico por ter a vida e por ter saúde. As coisas dele seriam jogadas fora, e eu estou trazendo aqui porque eu sei que elas servirão a você. E esse vídeo deixa um grande ponto de interrogação, porque externamente nós estamos olhando coisas e desejando coisas, mas não sabemos o que está acontecendo internamente. Não conhecemos a vida das pessoas, mas desejamos a vida que elas têm, quando não imaginamos que somos ricos, que temos algo precioso demais, algo que o mundo não pode dar, algo que o dinheiro não pode entregar, algo que Jesus comprou lá na cruz do Calvário, e que nessa manhã nós faremos memória daquilo que Ele fez e entregou a maior preciosidade para todos nós. Nós esquecemos que nós nascemos com um chamado, com uma vocação, para cumprirmos um propósito. Cada um de nós nasceu para cumprir algo, e muitas vezes isso fica de lado na nossa vida, porque nós saímos em busca e correndo atrás do que nós queremos, do nosso próprio propósito, e então a vida pode tornar-se vaga. E olhando para a palavra, eu percebo que talvez a tarefa mais importante da vida não seja o que eu faço, mas quem eu me torno, quem eu sou. Muito mais do que aquilo de que eu posso fazer com as minhas mãos, porque Deus me chamou primeiramente para que eu seja, e depois sim que eu faça. Mas o primeiro interesse de Deus é nos tornar algo, é nos tornar alguém. Ele está preocupado com o meu ser. E eu li uma frase interessante, que é por isso talvez que nós somos chamados de seres humanos e não de fazeres humanos, porque nós devemos ser muito mais do que fazer. A preocupação de Deus, o chamado de Deus é para que você entenda, e esse trabalho é para que eu me torne alguém que entenda o propósito, para que depois eu cumpra o propósito. Jesus chama os discípulos para que eles se tornem, e aí então depois que eles façam. Perceba que em algum momento o Senhor testa eles, entregando para eles a possibilidade de fazer, e eles vão lá, eles fazem inclusive milagres, mas volta tudo os mesmos cacos que sempre foram, ainda disputando quem era o maior, um ainda negando, o outro traindo, o outro duvidando, porque o fazer não transformou eles. E então continua o processo, e o processo passa pela dor, a dor inclusive da perda que eles tiveram em relação a Jesus, de que os seus sonhos de repente todos eles caem, porque acharam que ele seria o Messias libertador, um grande líder dos exércitos de Israel contra Roma. Os pensamentos estavam todos equivocados, porque eles ainda tinham um propósito próprio. O grande problema é que quando nós temos um propósito apenas próprio, nós nos desviamos e nos frustramos em relação aos propósitos que Deus tem para nós. E então Jesus vai para a cruz, Jesus ressuscita, Jesus tem um encontro com eles, e é como se fosse o final do curso, e eles então entendem de verdade que o propósito do Messias nunca foi simplesmente para fazer o que eles queriam, mas a vontade do nosso Pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, disse Jesus, não para cumprir a minha vontade. Ou vocês acham que o desejo de Jesus era passar fome 40 dias, era passar por toda a humilhação que ele passou nessa terra e ainda morrer uma morte de cruz? Mas é óbvio que não. Próprio. Mas veja, que as coisas que contribuem para o bem, e todas estas coisas que contribuem para o bem, é o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, primeiramente. Se eu não amo a Deus, muito possivelmente tudo que está me acontecendo não vai cooperar. Mas se eu amo a Deus, eu tenho que lembrar que sou chamado para o seu propósito.
e chamado para o seu propósito, as coisas que estão acontecendo em mim, que amam a Deus, que amo a Deus e que estou seguindo o seu propósito, elas vão cooperar de alguma forma, de alguma maneira. Obviamente que neste caminho nós precisamos entender, senão nos desviamos do propósito, porque às vezes o propósito de Deus está me conduzindo para algo, e no momento que eu estou indo, eu começo a me apaixonar pelas coisas ao meu redor, eu começo a desejar alguma coisa que Deus não me deu. E o grande problema de eu desejar e muitas vezes buscar e até pegar o que Deus não me deu, é que eu perco aquilo que Ele já me deu. Explico melhor. Deus entregou um jardim inteiro para um homem chamado Adão, um jardim inteiro, mas disse: ó, dessa árvore não, essa árvore não, mas é tudo teu, só isso aqui que não. Mas é interessante que, tendo tudo, ele se apaixona pela árvore, ele quer aquilo que não lhe foi dado, e no momento que ele toma o que não lhe foi dado, ele perde tudo aquilo que ele já tinha. Quando nós não conseguimos entender de que você pode desfrutar de tudo que Deus te entregou, mas não deve tocar no que Deus não te entregou, perde a bênção, perde tudo aquilo que já era seu. Davi tinha todo Israel diante dele, mas ele quis a única coisa que não era dele, que era a mulher de Urias. No momento que ele toma ela, ele perde todo o favor de Israel, ele perde a sua casa, porque desejou o que não lhe foi dado. Percebam, facilmente nós nos desviamos do propósito quando nos sentimos todo poderoso, quando nós podemos todas as coisas. Usamos até o versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisas? Que coisas você pode? Precisamos entender que a tarefa de Deus em nós é nos transformar nesse ser que chega ao entendimento da vida, um entendimento tão pleno do que Deus tem para mim, que agora eu consigo até criar os meus próprios planos, porque eu nunca vou fazer com que os meus planos se tornem maiores do que os planos de Deus. Sabe quando a Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração? Esse é um versículo que mostra que você também pode ter desejos, de que você também tem sonhos, de que você também tem planos, e de que vai se realizar também na sua vida. Porém, deleita-te no Senhor. Se você não estiver nele, nada vai acontecer. Mas se você estiver nele, Ele concede os desejos até. Você nem chega a transformar em oração, e Ele sabe o que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E quantas vezes Ele traz para ti, e você diz assim: meu Deus, isso é além do básico, isso nem é o pão nosso de cada dia, isso já é acima, e o Senhor está concedendo. Só veio ao meu coração, eu nem cheguei a falar, mas Ele conhece o desejo do teu coração. Nós estamos tão nele. Gente, é tão fácil de entender isso aqui. Quando você é um só com a tua esposa, com o teu marido, um só, não quando vocês estão aí só de briga, né? Mas quando vocês estão um só, um olha para o outro e sabe. Às vezes fazemos coisas e a outra pessoa fica assim: meu Deus, eu tinha pensado nisso, eu tinha desejado isso em meu coração. Você vai lá e faz do nada, faz um café, faz alguma coisa, e o outro, e eu sei que já aconteceu com algumas pessoas aqui, por causa da conexão. Quando você está em Cristo, quando você está em Deus, aliançado ao seu propósito, Deus conhece os desejos do nosso coração. A Bíblia é toda interligada, e lembre que há um versículo que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Se o teu coração estiver nas mãos dele, Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer. E no meio de toda essa caminhada, Deus nos deu algo lindo e perigoso, chamado livre-arbítrio. Lindo e perigoso.
Porque a gente se sente muito poderoso pelo fato de ter livre-arbítrio, de que nós podemos decidir todas as coisas. E foi isso que nos jogou na terra do jeito que nós estamos, fora do jardim, fora da presença de Deus, precisando buscar essa presença, quando ela inundava toda a terra. O livre-arbítrio nos levou a isso. Por quê? Porque aquilo que nós escolhemos, muitas vezes nos leva para longe do nosso Criador. Porque, sabe, por que Deus quer tornar-nos a imagem de Cristo? Porque se nós estivermos em Cristo e as suas palavras estiverem em nós, existe até uma palavra que diz: pedireis tudo e será feito. E aí você diz assim: mas eu já pedi tanta coisa e que não foi feita. É porque tudo aquilo que nós pedimos é de acordo com a sua vontade, se for o fato de nós estarmos nele. Agora, muitas vezes nós não estamos em Cristo e nós queremos que Ele atenda as nossas orações. Isso é perigoso demais. Precisamos estar aliançados nele, precisamos fazer boas escolhas. E a minha pergunta é: que tipo de pessoa nós somos agora, ou nós temos nos tornado? Ainda é a pessoa que Cristo trouxe um propósito, ou nós estamos muito distantes daquela pessoa que um dia foi chamada? Um dia Deus me chamou, e digamos, Ele me chamou para ser pastor de igreja, olhou meu coração humilde, olhou que eu tinha amor pelas almas, mas e hoje eu permaneço humilde, apaixonado por almas, e pela igreja do Senhor, ou agora eu estou apaixonado por outra área? Quem eu me tornei hoje? Eu era uma pessoa amável, que as pessoas podiam achegar-se, que era bom com a minha família, mas quem eu sou hoje? Estou ainda dentro do propósito para qual Deus me chamou? Ou eu me tornei uma pessoa ranzinza? Ou me tornei uma pessoa má? Ou me tornei uma pessoa que não escuta mais ninguém? Quem eu sou hoje? Quem eu me tornei com o livre-arbítrio que me foi dado? O que nós fizemos com o presente da cruz? O presente que Jesus nos entregou lá na cruz do Calvário, o que eu fiz com isso? O que eu faço com isso diariamente? Ou eu pego de tudo isso e agora simplesmente transformei numa força que me leva aos meus próprios propósitos? Porque às vezes os propósitos de Deus em nossa vida são interrompidos, porque nós já estamos muito diferentes daquele que foi chamado. Lembre que entre chamado e escolhido há um abismo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Fomos chamados porque Deus olhou para o nosso coração. E lembre que Saul foi escolhido pelo povo, mas ele tinha um coração. O rei Saul tinha um coração legal. Cara, ele profetizou com aqueles sacerdotes que estavam ali. Ele foi usado tremendamente porque ele conseguiu libertar Israel nas batalhas, ele liderou o povo, ele honrou a Deus, mas em algum momento da caminhada ele foi se perdendo. Em algum momento da caminhada seu coração foi se enchendo de orgulho. Em algum momento da caminhada ele foi se desviando de Deus. Ele foi achando que as coisas tinham que ser no tempo dele, até um momento que Deus o rejeitou e levantou um outro homem. O que eu quero dizer para você é: mantenha-se dentro do chamado de Deus, entendendo de que Deus tem um propósito para a sua vida. Então alinhe-se. Por quê? Porque, meu irmão, se nós nos desviamos do propósito, do chamado de Deus, Deus levanta uma outra pessoa e coloca no lugar, porque o propósito será cumprido. O propósito vai ser cumprido. E eu preciso dizer isso porque às vezes nós somos tão triunfalistas que nós falamos: quem tem promessa de Deus não morre. Nós usamos essas frases triunfalistas, né? Quem tem propósito de Deus não morre. Realmente, se você estiver no propósito de Deus, não morre, porque Deus vai cumprir. Mas se você saiu do propósito, com o livre-arbítrio que você tem, você está à mercê da morte, você está à mercê de se perder. É preciso voltar. E isso, a nossa vida responde de diversas maneiras.
Hoje, precisamos descobrir qual é o nosso chamado. Você já parou para pensar na palavra descobrir? Descobrir é a mesma palavra que nós usamos para cobrir e descobrir. Tirar a coberta de cima, tirar algo que está tapando. O que é que está tapando o teu chamado? O que é que está impedindo você de ver o que de verdade Deus tem para ti? Porque às vezes essas muitas coisas que nos acontecem ou que nós permitimos em nossa vida está cobrindo tudo e nós não conseguimos enxergar. É tanto propósito meu, é tanta coisa que eu acho, é tanta coisa que eu quero, é tanta coisa que eu desejo, que está tapando aquilo que Deus realmente tem para mim e que nasceu comigo. Então eu preciso tirar e eu preciso descobrir. Alguns anos atrás eu trouxe uma mensagem para a igreja, falando a respeito de razão de viver, que havia uma palavra japonesa chamada Ikigai, e que essa palavra, numa tradução livre, Ikigai seria um propósito de vida, uma razão de viver. Enquanto nós não achamos uma razão de viver, nós estamos perambulando pelo mundo. E esse conceito foi um conceito que foi pesquisado quando as pessoas encontraram pelo menos 5 pontos no planeta Terra, chamado de pontos azuis ou zonas azuis. Para quem nunca ouviu sobre isso, são 5 pontos da Terra aonde as pessoas vivem mais tempo, são longevas, passam dos 100 anos. E essas pessoas não apenas passam dos 100 anos, porque algumas pessoas, mesmo no Brasil, passam dos 100 anos, mas é tanto problema, mas é tanta doença, que a pessoa está quase orando para ser levada. Mas essas pessoas, você olha para elas, elas estão andando de bicicleta pela rua, elas estão fazendo exercícios, elas estão carregando uvas, como é o caso na Itália, na região da Sardenha, descendo com caixas de uvas naquelas ruas íngremes, e você olha assim, um senhorzinho de uns 70 anos, 110, você fica, como? Existem esses 5 pontos, um é em Okinawa, no Japão, outro em Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia, e Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. 5 pontos do mundo, onde eles começaram a estudar e perceberam que essas pessoas viviam mais, e não apenas viviam mais, mas elas viviam bem. E essas pessoas viviam um conceito que em Okinawa, no Japão, eles chamam de Ikigai, que é um propósito de vida. Essas pessoas, elas descobriram o que elas amam, que é a sua paixão, naquilo que elas são boas em fazer, que é a sua vocação, o que o mundo precisa delas, isso é a sua missão, e o que ela poderia ser paga para fazer, que é a sua profissão. Então, profissão, missão, vocação e paixão estão completamente envolvidas nisso. E eles desenvolveram esse conceito porque depois de algum tempo de vida que eles já cumpriram a sua profissão, eles ainda poderiam continuar vivos, porque o seu corpo entendeu de que eles ainda continuavam tendo uma missão. E quando fizeram as entrevistas, eles entenderam de que essas pessoas tinham uma razão para acordar pela manhã. Olha que interessante isso. Estas pessoas longevas, elas tinham uma motivação, e elas encontraram em fazer o bem a motivação da sua vida. Então muitas delas se reúnem para buscar a Deus, para orar por outras pessoas. Outras dessas vão até jardins e eles cultivam ali hortas para que as pessoas possam se alimentar. Outros cuidam em orfanatos. Com toda essa idade, sim. Outros trabalham, mas o seu trabalho não tem mais um objetivo para si mesmo, mas para fazer pelo outro.
E isso, o estudo trouxe, de que no momento em que eles encontraram isso, uma motivação de fazer algo por alguém, e de entregar-se por alguém, essas pessoas foram desenvolvendo saúde. Essas pessoas automaticamente começaram a olhar para o seu corpo, e perceber que elas não podiam mais comer qualquer coisa. E eu quero trazer isso porque é importantíssimo, principalmente para nós. A alimentação é um dos pontos fundamentais. E aí a gente olha para um princípio bíblico de Daniel, que em determinado momento foi oferecido para ele os manjares do rei, e ele disse: não, gente, nós não vamos tocar. E não apenas por uma questão de sacrifício a ídolos, mas ele pediu para fazer uma dieta diferenciada. E por cuidar do seu corpo, a Bíblia diz que depois de um determinado tempo, eles estavam mais saudáveis, eles estavam mais bonitos, eles estavam melhores. E Deus não apenas entregou saúde para eles, mas entregou revelações também, entregou milagres na vida deles. Por quê? Porque essas pessoas entenderam de que quando você cuida do templo do Espírito Santo, Deus pode manifestar-se através de você por muito mais tempo nessa terra. Veja que quando Deus dá uma missão para Noé, essa missão não era para um ano, essa missão era para muitos anos, e ele precisava estar pronto no seu corpo para cumprir essa missão. Quando você cuida de você, quando você cuida do teu corpo, quando você cuida da tua alimentação, quando você também tem esse cuidado, porque o corpo também é um presente. E por muito tempo como igreja, nós sempre trabalhamos o espiritual, o espiritual, o espiritual. De vez em quando damos uma cuidadinha da alma, mas voltamos para o espiritual e esquecemos do nosso corpo. Nós temos uma brincadeira entre nós e infelizmente, nós fazemos isso, que dizemos que o crente foi liberto do cigarro, da bebida, mas o que come, misericórdia. Porque às vezes nós não entendemos de que isso também é pecado, de que também é um problema, de que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não estou dizendo que a gente não possa se alimentar bem, ou ter momentos realmente de lazer e de desfrutar. O grande problema é de que por ser bom, nós queremos desfrutar todos os dias e sem limites. E então daqui a pouco começamos a desenvolver doenças, e você pode pensar assim: pastor, isso aqui é uma aula de nutrição, isso aqui é uma igreja pregando o evangelho. Como é que você vai pregar o evangelho se você não está tendo saúde para isso? Como é que você vai cumprir o seu propósito? E se Deus sonhou algo para você fazer aos 40 anos, 50 anos, e agora com 30 você já está mal desse jeito, como é que você vai chegar no teu propósito? É necessário nós acordarmos, e tem que existir dentro de nós um motivo de levantarmos pela manhã, porque muita gente está com o corpo tão cansado e tão detonado, porque a vida está acontecendo de qualquer jeito, que nem levantar pela manhã você consegue direito. O relógio toca e tu diz: misericórdia, eu não acredito. Preso no celular até 2 da manhã, aquela luz azul fazendo com que com a tua melatonina não seja dispersada no teu corpo, e você está ali acordadão, e quando chega às 6 da manhã você precisa levantar-se, e você está mal com aquilo. Não existe um controle. Não existe um controle alimentar. Come, passa mal, come demais de noite, passa uma noite sonhando, tem um boi correndo atrás de ti a noite inteira. Aí tu vem pedir oração e dizer: pastor, o diabo, acho que não é o diabo, é aquele prato de feijão que você comeu. Comeu uma vaca atolada, que era uma porçãozinha, comeu 3, 4. A vaca está correndo atrás de você. E aí? Sabe, o nosso corpo, nós falamos constantemente, é o templo do Espírito Santo. Como nós cuidamos de nós mesmos. Sabe, às vezes é tanto desânimo em fazer alguma coisa, em lutar pela nossa saúde, e nós esquecemos de que isso é uma mensagem que nós enviamos para nós mesmos, porque se nós não trabalhamos, se nós não temos um foco, se nós não temos um propósito, o corpo entende que você não precisa mais estar aqui. Você já percebeu
Deixa eu só fazer você pensar. Sabe aquele seu vovô que era muito ativo, capinava tal, e aí todo mundo começa assim, vô, tem que parar com isso, vô, meu Deus, o vô tem que ficar mais sossegado, só vive na roça e tal, e aí ele sossegou e morreu, porque ele tinha um propósito, ficou doentinho, parou, depois não conseguiu mais se movimentar, foi, e foi adoecendo, Vocês já perceberam de que alguns casais estão tantos anos juntos, e quando um falece, pouco tempo depois o outro também vai? Foi saudade, porque o propósito da vida daquela pessoa era tornar o outro feliz, e agora já não havia mais propósito, e ele estava pronto para deixar essa terra também. O nosso corpo entende quando nossos propósitos acabam. Você precisa ter um propósito de vida, você precisa ter um alvo, você precisa entender qual é o seu chamado, qual é a sua missão, o que Deus tem com você na terra, porque senão no dia que você veio para frente, aceitou Jesus, você tinha partido para a eternidade, se não houvesse propósito nenhum para você. Existe um propósito, existe algo que Deus tem, existe um segundo ponto, que foi constatado nessas pessoas. Elas tinham um trabalho com sentido, elas tinham um senso de contribuição à comunidade, elas faziam pelo outro, elas estavam prontas a auxiliar, elas tinham sim sua profissão, elas tinham coisas que lhes traziam renda, mas elas tinham uma parte que era doada, que era entregue, porque isso trazia um senso de comunidade. É quando você entende, eu preciso fazer o bem. E eu pergunto a você, não é tão maravilhoso quando você faz algo sem receber nada por isso, e você recebe o maior presente, que é a gratidão? E mesmo que o outro não reconheça, mas você fica com aquele sentimento de entrega, porque foi isso que Jesus veio fazer na terra. Ele veio para servir, ele veio para entregar, e melhor coisa é entregar do que receber essa palavra. Eles conseguiram encontrar uma rotina com propósito, e isso começou a cuidar de suas almas. É descobrir aquilo que nos faz vibrar, aquilo que nos move, porque se a nossa alma representa os nossos sentimentos, as nossas motivações, as nossas paixões, o que te impulsiona? O que te faz mover? Olhe para o livro de Neemias, e a gente vai ver ali um homem que descobriu que Jerusalém estava detonada, e ele era copeiro do rei. Gente, ele vivia numa situação muito boa. Obviamente que quando nós pensamos que o fato de ser copeiro poderia colocá-lo em risco constantemente, pelo fato de ser copeiro, mas haviam regalias ali que aquele povo de Israel não estava vivendo. Mas então ele move-se por alguém que tinha menos, e ele então começa a orar e jejuar por aquelas pessoas que estavam lá com problemas. E então agora ele conquista o favor do rei, e ele não apenas conquista em intercessão, ele vai lá e ele constrói os muros. Você consegue perceber isso? É as pessoas que olharam um dia para essa igreja, que a gente olhava assim, parecia impossível de estar dessa forma, mas moveram-se. Quantas pessoas que saíam do seu trabalho e vinham aqui e ajudavam, e todos nós nos movendo, e hoje nós estamos com essa igreja edificada, porque haviam pessoas que estavam cheias de propósito em seus corações, de servir, de fazer mais, pessoas que se movem em mutirões, pessoas que são voluntárias na igreja, pessoas que chegam aqui muito pela manhã, quando você ainda está lidando com o teu travesseiro, se você vem para o culto ou não, e essa galera está aqui preparando todo o culto para esperar e receber a presença de Deus nesse lugar, e que vidas sejam tocadas. Pessoas voluntárias que fazem isso por amor, que fazem isso por um propósito maior, que chegam aqui durante a semana, tiram um espaço do seu tempo para limpar a igreja, para organizar papéis da igreja, para ligar para os outros, e às vezes até receber alguns feedbacks que não são tão amáveis assim, na tentativa de ajudar.
voluntários, pessoas que descobriram um propósito, e que por mais que às vezes seja nas lutas, por mais que sejam com adversidades, a gente continua ali. É quando você tem um chamado pastoral, e você vai levando lambadas, e você vai sofrendo tribulações e traições e tantas outras coisas, mas isso não te tira do chamado, porque você está entendendo de que Deus te colocou ali por um propósito maior, e você descobriu o teu chamado. E quando você descobre o teu chamado, pode vir a luta que for, as coisas até te entristecem, mas você continua no caminho, porque não há vida longe do chamado de Deus. Não existe alegria longe desse chamado. E existe também o cuidado com o nosso espírito, corpo, alma e espírito, que é a busca pela espiritualidade. Em alguns desses lugares, as pessoas são centradas na fé e na busca pelo Senhor, em ajudar os outros, mas principalmente em interceder pelos outros. Pessoas ligadas à espiritualidade vivem mais, recuperam-se melhor de doenças. Isso é estudo científico, gente. Pessoas que recebem oração, e inclusive fizeram alguns estudos em que as pessoas estavam recebendo oração e elas nem sabiam que estavam recebendo oração, e elas melhoraram, porque há poder na oração. Pessoas com fé que entravam, eles fizeram um estudo de pessoas que tinham fé e que oravam, que estavam com os mesmos problemas de que outras pessoas que não tinham fé alguma, não eram apegados à religião, e estas pessoas, ou nos tratamentos. Por quê? Porque estas pessoas têm uma razão de viver. Sua razão é Jesus Cristo, sua razão é o céu, sua razão é o seu Salvador, é aquele que lhe trouxe vida através da sua morte na cruz. Pessoas que tiveram este encontro. E aí a Bíblia vai nos dizer, lá no Salmo de número 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É quando você tem prazer na lei do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já parou para perceber que alguma vez na tua vida alguém te convidou para a igreja e você não quis? Mas hoje talvez você se alegra. O que mudou? Mudou porque agora você alinhou o propósito de Deus ao seu propósito. E cada vez que você vem à igreja, você sai diferente, você sai com algo a mais, e que ajuda você a entender o seu propósito. Mas gente, facilmente na segunda-feira, Satanás quer conduzir você para o propósito dele. Cuidado com isso. Vamos caminhar aqui para o final. Essas pessoas que descobriram essa razão de viver, elas têm relações significativas. Isso foi constatado também. Fortes laços familiares de amizade e senso de comunidade. E aí eu olho para a Bíblia em Atos 2:46, quando diz, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão nas casas e comiam com alegria. Você consegue perceber de que a igreja primitiva, a igreja que explodiu para o mundo inteiro, eles tinham esse senso de comunidade, de família, de amor, eles estavam juntos. É algo que nós não podemos perder como igreja, o senso de amor em família. E é por isso que quando acaba o culto, há muitas pessoas que permanecem aqui na igreja, conversando umas com as outras, rindo umas com as outras, ou às vezes até ainda falando da mensagem uns com os outros. Pessoas saem daqui às vezes combinando coisas, vamos fazer alguma coisa junto. Alguns saem daqui, mas eles não querem sair de perto do irmão, então eles dizem assim, vamos comer alguma coisa, vamos em algum lugar. Às vezes saem daqui, vão ali na quarta-feira no pastel, sentam ali nas mesas e começam a conversar, e aí vem aquele senso de família, e que a gente talvez até tenha perdido com a nossa família, mas a gente encontrou na família cristã algo, e esse senso, e esse acolhimento, devolve propósito ao homem, devolve propósito à mulher,
Porque outrora nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, mas então um dia alguém te convidou para vir à igreja, e você veio, e você recebeu uma palavra, e alguma coisa começou a transformar você. As pessoas ficavam mais afastadas de ti, mas hoje você tem amigos, mas hoje você está dentro de um grupo, você faz parte do grupo dos homens, ou do grupo das mulheres, vocês oram juntos, vocês vêm, trabalham junto aqui no mutirão, e você se sente parte, e esse sentimento de pertencer, dá propósito para nós. Eu pertenço, eu faço parte de algo. Precisamos descobrir qual é o chamado, qual é o propósito, para que eu estou aqui, por que Deus me colocou nessa terra. Às vezes nós condicionamos a nossa felicidade simplesmente ao cumprimento de alguns propósitos que são próprios. Eu não consegui tal coisa, então eu sou infeliz, então eu ainda não, porque você não descobriu o verdadeiro poder do doar, o verdadeiro poder de entregar-se. E aqui, finalizando a mensagem, eu faço menção do maior homem que pisou nessa terra, daquele que não buscou nada para si mesmo, mas tudo aquilo que fez em prol da comunidade, fez em prol de um povo que nem gostava dele. Perceba como nós temos dificuldade quando nós estamos plantados em um lugar e parece que as pessoas não gostam de nós, porque geralmente parece. Deixa eu te dizer isso, a maior parte das vezes não é real, mas nós achamos que é, e aí nós travamos, e aí nós não queremos contato, e aí nós nos isolamos. Mas Jesus, sabendo de que ia ser traído, de que foi deixado de lado, de que foi abandonado até pelos seus irmãos, ele continuou firme no seu propósito, porque o que ele enxergava é que Deus tinha um caminho para que ele seguisse, e ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A pergunta nessa manhã é: qual é o seu caminho? O que Deus te chamou para fazer? Obviamente que nós precisamos descobrir qual é a nossa profissão, o que nós podemos ser bem pagos para fazer nessa terra, para nos sustentar. Mas qual é a tua vocação? O que você faz e realmente te dá prazer em fazer? O que você realmente entende que é a sua missão nessa terra? Porque às vezes aquilo que você ama muito fazer, e aquilo que é uma necessidade, torna-se uma vocação, torna-se algo que realmente dá prazer. Mas às vezes nós simplesmente estamos focados: o que me dá dinheiro? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? E passamos uma vida inteira vazios, porque estamos buscando apenas dinheiro. Mas quando nós entendemos que existe algo muito maior, e talvez por isso Jesus, apesar de ter uma bolsa e ter um tesoureiro, ele não estava muito preocupado com isso. Porque quando Maria joga sobre ele aquele nardo puríssimo, quebrando o vaso de alabastro e derramando sobre ele aquele nardo, ele não ficou preocupado como às vezes nós nos preocupamos, assim como Judas, né? Uau, é um dinheirão para se jogar fora isso, hein? Uau, quanto será que custou esse microfone que o pastor está usando? Tudo esses ar ligado aí deve dar uma conta de luz meio alta aí nessa igreja. Será que precisava ser tudo esse negócio mesmo de espuma? Será que, cara, é muita conta na cabeça, é tanta conta na cabeça, que nós nos esquecemos do propósito. Vidas, e se coisas podem ser usadas para alcançar vidas, então sim, nós vamos alcançar coisas para chegar em vidas. Mas nós não podemos desfocar do verdadeiro propósito de sermos igreja. Nós precisamos de toque, nós precisamos de estar perto, nós precisamos de comunidade, nós precisamos de voluntariado, nós precisamos entender de que não é o que eu quero, mas é o que o Senhor tem para mim nesse tempo. Queria que você se colocasse de pé comigo, por gentileza.